Fazer um MBA ou aprender inteligência artificial? Se você só tivesse essas duas opções, me diz aí, qual você seguiria? Esse é mais um episódio do nosso programa Café com IA, um programa que tem como objetivo humanizar a inteligência artificial. Fica comigo que depois da vinheta eu falo um pouquinho mais sobre esse tema. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse episódio do Café com IA. Esse episódio que tem um tema aí já bem polêmico, né? Que eu gosto de trazer e óbvio, né? Eu sempre trago aqui as minhas reflexões do que aconteceu comigo, né? Para compartilhar com vocês. E aí, cada um vai analisar a partir do seu momento, da sua ótica de mundo, né? Da sua visão e, obviamente, aplicar ou não aquilo, aplicar o que fizer sentido e não aplicar aquilo que não fizer sentido. A ideia aqui é que a gente bata um papo muito descontraído, mais aproximado, tentando humanizar um pouquinho esse lado da inteligência artificial. Para você que está chegando aqui agora no canal, eu sou o Guto Fernandes e todas as terças-feiras, às 20 horas, eu dou aulas sobre inteligência artificial, ChatGPT e tudo que permeia esse mundo da IA que tem dado o que falar nos últimos anos. Então, se você está chegando aqui agora, se inscreve no meu canal, ativa as notificações, já dá uma curtida no vídeo para que esse conteúdo aí se espalhe mais e chegue a mais pessoas que, de repente, estejam precisando ouvir alguma coisa sobre isso e aprender uma nova habilidade, beleza? Então vamos lá, sobre o tema de hoje. Se você tivesse duas opções apenas, você faria um MBA ou aprenderia inteligência artificial? Por que eu estou trazendo essa provocação, gente? Porque em dado momento isso aconteceu comigo e eu me arrependi muito do caminho que eu segui. O ano era de 2012 e eu já estava há 5 anos trabalhando com marketing digital, sem, no entanto, ser formado em marketing, né? Eu consegui, através de muito estudo e de aprender, do meu jeito, né, de aprender, de ser um autodidata, eu consegui montar uma empresa e atender vários clientes e começar a me destacar nesse mercado, né, do marketing digital. Então, muitas das coisas que eu aprendi, eu fui correndo atrás, né, de tutoriais na época e tudo mais, e eu vinha num nível, numa curva de aprendizagem muito acelerada, né, eu conseguia pegar insights aqui, aplicava, testava, eu sou muito da execução e eu fazia isso, né. Aí, quando em 2012 surgiu uma oportunidade de fazer uma pós-graduação em marketing digital. E aí eu fiquei pensando, poxa, era um negócio extremamente novo, né? Uma pós, né, totalmente nova para a época, né? Uma das primeiras do Brasil. E eu falei, cara, é minha oportunidade, né? Eu vou fazer uma pós-graduação em marketing digital. Só que eu já tinha uma experiência, né? Muito grande na execução de projetos, enfim, né? Já atendia vários clientes, já conseguia construir estratégias de marketing muito sólidas, né? Eu aprendi sobre marketing também, mas aplicado ao digital, né? E lá fui eu fazer a minha pós-graduação em marketing digital. Cara, quando eu entrei, eu comecei a ter contato com os primeiros conteúdos, eu fui percebendo o tanto que aquilo era elementar, né? E era muita teoria, obviamente, né? E ela é importante, obviamente, mas para o lado que eu estava buscando naquele momento, que era, eu preciso aprender um pouco mais, eu preciso me aprofundar um pouco mais, né? Para tentar ali o ajuste fino de estratégias e tudo, cara. A pós-graduação para mim foi uma tremenda decepção para aquilo que eu estava buscando na época, né? Eu fiz um investimento que, no final das contas, quando eu apresentei um projeto, o próprio professor falou, cara, você já trabalha com isso? Como é que você faz? E assim, no fórum, né, as pessoas tiram dúvidas comigo, né? E foi um negócio bem interessante. Assim, eu falei, cara, como que pode, né? Assim, me senti assim, enganado e perdendo tempo. Então, eu estou trazendo essa provocação aqui por conta da IA, porque da mesma forma como o marketing, né, na internet, lá 10, 15 anos atrás, ele era algo que estava surgindo, né? E que muitas pessoas buscavam se capacitar através de pós-graduação ou de faculdade, né? Eu comecei a perceber que havia uma diferença muito grande quando eu comecei também a buscar por profissionais, quando eu optava por buscar profissionais que estavam fazendo faculdade de marketing e quando eu buscava por profissionais que estavam atuando no marketing, né? Sem, no entanto, ter uma faculdade. A diferença de habilidade, a diferença de potencial, né? A diferença de entrega entre um e outro. O da faculdade, eu tinha que capacitar esse cara por uns 3, 4 meses antes dele começar a gerar os primeiros resultados. Ao passo que quando eu ia para o mercado e contratava alguém que já estava com a mão na massa, na execução, era muito mais acelerado. E eu comecei a me questionar. Eu falei, poxa, para que está servindo, então, nossa faculdade? Para que está servindo, então, o nosso ensino? Né? Se não, ele não consegue agregar absolutamente nada. Gente, uma ressalva, né? É óbvio que eu não estou falando aqui de medicina,
né, de outros cursos aí que precisam de uma especificação técnica, né? Eu estou falando muito mais voltado para o mercado de trabalho, nas áreas de administração, marketing, enfim, né, seja lá o que for, que você não precisa, obviamente, de uma especificidade, né? E que o conteúdo está aí para você consumir, e se você quiser aprender sozinho, você consegue, tá? E aí eu comecei a questionar esse modelo. Falei, pô, será que realmente para um profissional, né, para uma carreira, você fazer um MBA, você fazer uma pós-graduação, você fazer uma faculdade, você está se adiantando ou você está se atrasando? Né? E aí eu comecei a questionar, falei, cara, se eu não tivesse feito faculdade, se eu tivesse estudado, por exemplo, empreendedorismo, né, técnicas de gestão, né, habilidades emocionais, eu acho que estaria hoje num outro patamar. Né? E aí eu fiz minha faculdade, para quem não sabe, eu fiz processamento de dados, né, na época, lá no final dos anos 90. Né? Então eu fiquei pensando e analisando muito isso. Né? E hoje, com esse movimento, né, da inteligência artificial, eu comecei a refletir um pouco também. Né? Porque, veja, a inteligência artificial ela vem com uma abordagem, né, em que ela dá muitas ferramentas para qualquer profissional. Né? A gente consegue ser mais produtivo, né? A gente vê que a gente consegue automatizar tarefas que são muito repetitivas, a gente fica mais focado no estratégico, né? E aí eu fico pensando, será que é melhor para minha carreira hoje, né? Pensando no fato, pensando no mercado de trabalho, que 80% das empresas já afirmaram, isso é uma pesquisa que está no site da Exame, tá? Quem quiser confirmar. 80% das empresas no Brasil já confirmaram que vão investir em inteligência artificial nesse ano, né? De 2024 e nos próximos anos. Será que realmente eu fazer uma MBA, um MBA, ou uma pós-graduação, e eu aprender um pouco mais sobre inteligência artificial, botando numa balança, eu que tenho uma carreira hoje, mas coloca na tua situação, eu que sou um empreendedor, por exemplo, né? Se coloca nessa situação, se eu pudesse escolher entre um e outro, qual que eu escolheria? Estou trazendo essa provocação, né, e trazendo essa análise inicial para que você pense, né? Vamos lá, vamos fazer um comparativo aqui entre, de repente, aprender IA, né, e um MBA. Eu acho que o custo e o tempo de aprendizado pesa muito mais para que você siga o caminho da inteligência artificial, né? O MBA você vai investir uma grana ali para pagar todos os meses e inteligência artificial você pode aprender de graça, né? Você pode começar aprendendo de graça, pode começar comprando cursos mais baratos, mas, sobretudo, você pode começar a aprender e aplicar, né? E aí você aumenta a sua velocidade aí no seu aprendizado, né? Uma outra coisa, né? A relevância do mercado, como eu falei aqui. Se 80% das empresas hoje e do mercado está olhando, né, para investimentos em inteligência artificial, será que faz sentido eu, sei lá, fazer um MBA onde daquilo tudo eu vou aplicar muito pouco? Porque eu faço uma reflexão aqui. De novo, tá, pessoal? Não estou nem condenando escola, nem faculdade, nem nada, não. Estou só trazendo uma reflexão, tá? Se você concordar ou discordar, pode comentar aqui que a gente vai debater educadamente, tá bom? Mas vamos fazer uma reflexão. Na minha visão, por exemplo, eu passei tantos anos na escola, e depois tantos anos numa cadeira de faculdade, né? E depois mais pós-graduação, né? E se eu juntar tudo isso, né? E pensar o que eu efetivamente apliquei na minha carreira, se der 10%, né, 20% é muito. Né? Ao passo que, desde que eu comecei a ser um cara autodidata e busquei aprender sobre coisas relacionadas à minha carreira sozinho, tudo que eu aprendo eu aplico. A todo instante eu estudo e aplico. E tenho resultado. Estudo, aplico e tenho resultado. Estudo, executo, avalio o que deu certo e o que não deu certo e tenho resultado. Então, assim, essa velocidade que você pode fazer com esse aprendizado, né, ele faz muita diferença, né? Então, a relevância no mercado atual é uma coisa importante, né? A flexibilidade e a adaptabilidade é outra que eu falei até agora. Você pode estudar no seu horário, você pode estudar no formato que mais você se adapta, né? Mas é importante que você estude, aprenda e aplique. E, em cima das aplicações, tire também novos aprendizados. E volta, e faz. Isso, por si só, cara, acelera o seu aprendizado que 4 anos de faculdade, de repente, não vão te dar. 2 anos de MBA, de repente, não vão te dar. Né? Fora que, assim, você começa, né, quando você parte para uma aprendizado, uma forma de aprendizagem pessoal, né, e você começa a aplicar, testar, errar, né, aplica, testa, acerta, aplica, testa, erra, vê o que você errou, tenta de novo, acerta, corrige, né, tudo isso, ela te dá um nível de capacidade de resolução de problemas muito alto. E as empresas hoje, elas estão atrás de pessoas que sejam capazes de resolver problemas. E até mesmo o teu negócio, se você é um empreendedor. O que não é um negócio, senão
resolver o problema de alguém, né? A gente monta um negócio, geralmente, que resolve problemas, né? No meu caso, eu tenho uma agência de marketing e tenho treinamentos de inteligência artificial que resolvem problemas de pessoas que querem se posicionar melhor na internet, de pessoas que querem aprender novas habilidades, né, que precisam, né, para se destacar, enfim. Eu consigo resolver problemas. Todo negócio parte dessa premissa, né? Então, quando você se coloca numa condição dessa, que você vai aprender sozinho sobre um tema, e você aplica, erra, aprende, melhora, isso te dá uma capacidade absurda de resolver problemas. Então, estou trazendo essas observações aqui para a gente pensar um pouco fora da caixa aqui, tá, pessoal? Né? Obviamente, quando você aprende uma nova habilidade, você começa a ampliar, né? Você começa a ter novas oportunidades de carreira, né? Eu, quando comecei com a internet, por exemplo, eu fui aprender sozinho sobre desenvolver sites. Isso lá em 2007, né? E desenvolver sites, na época, pedia uma camada uma capacidade de você programar muito alta, né? Não tinha tantas ferramentas prontas como tem hoje, né? Eu já sabia um pouco da minha faculdade ali, mas não apliquei muito, porque a linguagem que eu aprendi na faculdade era outra, eu tive que aprender uma outra linguagem e comecei a aplicar, estudar. Eu tinha um emprego paralelo na época, né? Eu era funcionário público de um cargo de confiança. E quando eu cheguei no meu trabalho, nesse trabalho, essa habilidade de resolver problemas, de encontrar caminhos mais rápidos de fazer as coisas, eu comecei a aplicar no meu trabalho, no serviço público. E comecei a me destacar, porque assim, eu via as coisas dando muitas voltas, e eu falo, não, vamos por aqui, corta caminho por aqui, se a gente fizesse isso, a gente eliminaria tais passos, né? Então, toda essa dinâmica, né, que você tem, quando você se dispõe a aprender uma nova habilidade, você aplica em algum momento na sua carreira. Nada, absolutamente nada, né, se perde. E isso dá um impacto no seu crescimento pessoal e profissional. Eu comecei a me destacar muito, tanto no ministério que eu trabalhava, né, como servidor público, quanto no meu negócio, né? Essa habilidade de você fazer as coisas com mais velocidade, com mais rapidez, essa coisa de você resolver problemas, né? Você tem a prática, você tem o dia a dia, e nada melhor, na minha visão, tá? Nada melhor que a prática do que para você aprender, né? Você passar 4 anos sentado, 2 anos sentado assistindo um MBA, né? De repente 3 meses de aplicação em determinada coisa vai fazer o mesmo efeito. Estou trazendo essa comparação, tá? Lógico que tem a questão do custo, né? Do investimento, né? A desatualização do currículo, né? Então, quando você fica 2 anos ali estudando, aquele currículo ele é engessado naquele momento que você começou a fazer, né? Ele não sofre uma atualização. E a gente está vendo o mundo se atualizar assim, né? Dos anos 2000 para cá, o que a gente vê das coisas mudando, né? E saindo de moda e entrando outras coisas no lugar, né? Eu sempre brinco aqui, por exemplo, a questão da música, né? A gente não tem mais um clássico, né? Como a gente tinha antigamente, né? Tipo Hotel Califórnia, por exemplo, é um clássico do rock, né? Até hoje, mas dos anos 2000 para cá parece que as músicas elas são mais descartáveis, elas vão acontecendo, outras vão vindo do lugar e o mundo está assim, né? Então, quando você faz um MBA, ele de repente está engessado no currículo que já não faz mais sentido para o que você está vivendo hoje, né? Isso é muito importante que você examine, né? E, obviamente, exemplos de profissionais bem-sucedidos que optaram por outro caminho, tá? Gente, de novo, eu não estou aqui condenando a educação, não estou aqui condenando faculdade, MBA, nada. Só estou trazendo novas ideias para que você acelere o seu aprendizado e que sejam muito mais efetivas para você, né? Como funcionou para mim, tá bom? Nada contra isso, beleza? Então, assim, gente, o que eu orientaria você a fazer nesse sentido, né? Obviamente, um MBA ou aprender inteligência artificial. Essa hipótese, né? Se você puder fazer os dois, melhor ainda, né? Mas essa hipótese, se você tiver nesse cenário, nessa bifurcação, né? Primeiro, avalie o seu momento, né? MBA para quê? Ele vai agregar o que na sua carreira e, sobretudo, efetivamente, onde você vai aplicar aquilo que você vai aprender no MBA para que você acelere o seu crescimento profissional ou do seu negócio, né? Faça essa avaliação, né? Faz esse planejamento, né? Não fica, de repente, achando que eu vou ter mais um título, igual eu coloquei, né? Eu sou pós-graduado em marketing digital, mas, cara, isso não fez a menor diferença para os meus resultados, né? As pessoas não me procuravam porque eu era pós-graduado em marketing digital. Elas me procuravam pelos resultados que eu conseguia gerar, né? E isso, para gerar resultado, eram todos os dias, aprendendo, executando, errando, corrigindo, aprendendo, executando, errando, corrigindo, enfim, fazendo, com a mão na massa. Isso te dá um nível de velocidade no aprendizado muito grande. Então, faz essa reflexão aí, né? Com essa inteligência artificial acontecendo agora, né? Como que ela pode agregar na tua carreira?
Você, de repente, está dentro de uma empresa, você precisa crescer. Como que você mostra mais produtividade, mais velocidade? Como que você resolve problemas da sua área utilizando inteligência artificial, né? É muito mais barato aprender inteligência artificial do que fazer o MBA. Fica aqui minha provocação. Eu queria muito saber a sua opinião a respeito. Comenta aqui, vamos debater sobre esse tema de um jeito civilizado. Eu gosto muito de trocar, né, experiência sobre isso, mas eu estou trazendo uma abordagem do que aconteceu comigo e do que acontece comigo diariamente. E se você estiver, de repente, vivendo, né, essa condição aí, digamos, ambígua, né, esse conflito de saber qual caminho seguir, eu espero ter contribuído aqui com a minha experiência, tá bom? É isso. Esse foi mais um episódio do nosso Café com IA. Eu espero muito que você tenha gostado. Um forte abraço para você e até o próximo episódio. Valeu!